Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de pré-cálculo do nosso belíssimo projeto Ampere. Meu nome é Murilo e dando continuidade aqui ao nosso estudo de funções trigonométricas, eu vou estar gravando uma parte 2 sobre essa classe de funções. Já deve ter uma primeira aula aí onde eu falo a respeito da função seno e da função cosseno em bastante detalhe. Eu demonstro aí os principais valores de seno e cosseno de, por exemplo, 30 graus, 45 graus, 60 graus, enfim. Falo bastante a respeito de domínio, imagem dessas funções e como elas se comportam, como elas oscilam, como uma função seno é basicamente uma função cosseno atrasada, como levar de uma para outra, e enfim. Então, ficou algumas coisinhas que a gente precisa falar ainda, e algumas funções que a gente precisa definir. Então, vamos começar essa aula definindo, vamos dizer assim, o terceiro pilar, vamos dizer, das funções da trigonometria. Então, na trigonometria, a gente tem essas três funções, que vamos dizer assim, são as principais, que seriam a função seno, função cosseno e a função tangente. A função tangente é a que eu fiquei para estar passando para vocês nessa aula. E então vamos estudar ela um pouquinho mais a fundo aqui. Também vão ter algumas outras funções mais secundárias que eu vou estar definindo mais para frente também. Mas vamos então falar a respeito dessa função tangente e vamos ver o que ela tem de bacana para a gente. Então, se vocês lembrarem da primeira aula de trigonometria, eu menciono que basicamente todas as funções trigonométricas são definidas a partir de razões em um triângulo retângulo, certo? Então a gente tinha lá que por exemplo, o nosso seno era o cateto oposto pela hipotenusa, o nosso cosseno era o cateto adjacente pela hipotenusa, e agora a gente vai ter aqui a nossa tangente, ela também vai se tratar de uma razão, mas vai se tratar agora da razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Se vocês lembrarem também, a gente mostrou lá que as funções trigonométricas elas não dependem do tamanho dos lados em si, então isso aqui pode valer 2, isso aqui pode valer 3, pode valer 5. Se os valores aqui forem sempre proporcionais, se esse ângulo aqui não mudar, o valor da tangente, tanto da tangente como do seno quanto do cosseno, não muda. Então a minha função tangente ela depende simplesmente desse ângulo gama aqui, tanto é que esse é o único valor de entrada que ela recebe. Então eu vou definir a minha função tangente como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Essa é a minha definição da função tangente. E aqui tem duas formas que a gente pode escrever ela. A gente pode escrever tanto como tan, que é a mais usada na literatura em inglês, como tg, que é basicamente como a gente usa nos livros aqui no Brasil, na literatura brasileira. Então, essas duas funções aqui sempre se referem à mesma função. E, de novo, aqui só tem escrita a definição dela mesmo, escrita como o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente de um triângulo retângulo. Perfeito? Então, vamos pensar agora uma coisa que seria muito legal, seria se tivesse como a gente escrever essa função tangente a partir das funções seno e cosseno que a gente definiu na aula passada, certo? Porque a gente consegue linkar as três, vamos dizer assim, funções principais. Então, eu escrevi aqui. Então, eu vou propor aqui que a minha função tangente possa ser escrita como a função seno dividido pela função cosseno. Vamos ver se isso faz sentido. Então, vamos aplicar as definições aqui. Qual que é a definição da minha função seno? Ela é definida como o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? E a minha função cosseno é definida como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E olha só, as hipotenusas se cancelam, então eu consigo mostrar que minha função tangente ela pode ser escrita como cateto oposto sobre cateto adjacente, que é exatamente a minha definição. Então eu mostro que a minha função tangente ela é igual à função seno dividida pela função cosseno. Isso é algo muito interessante, porque eu consigo linkar agora minhas funções seno e cosseno e relacionar elas de modo a obter a função tangente. Então essas três funções, vamos dizer, estão relacionadas, vamos dizer assim. Se eu sei o valor de duas delas, eu consigo saber o valor da terceira. Perfeito. Então, definida essa nova forma de a gente visualizar a função tangente a partir de seno sobre cosseno, vamos agora fazer um estudo um pouquinho mais detalhado a respeito de domínio e imagem dessa função. Então, bom, vamos falar do domínio primeiro. Domínio talvez possa parecer um pouco mais simples, vocês podem simplesmente lembrar da aula anterior e falar, o domínio da minha função tangente é simplesmente os reais, certo? É algo natural de se pensar, é algo que é mais instintivo, vamos dizer assim, dado o nosso histórico das outras duas funções. Entretanto, aqui surge um pequeno problema. Porque quando a gente fala de função tangente, a gente está falando de uma razão, certo? Eu estou falando do seno dividido pelo cosseno. Só que repare que na matemática eu tenho um problema, eu tenho uma indefinição se eu dividir por zero, certo? Eu não posso dividir por zero, na matemática isso é proibido. Então eu tenho um problema caso a minha função cosseno tenha como saída o valor zero. E como a gente viu na aula anterior, existem pontos em que minha função cosseno retorna o valor zero. Então vamos pensar aqui, por exemplo, no nosso círculo trigonométrico, fazer um esboço dele aqui meio às pressas. Eu tenho aqui o eixo x, aqui o eixo y, e aqui vamos pensar então no ângulo π sobre 2, que seria esse ângulo aqui em cima, certo? Ou 90 graus, se você preferir.
Então, vamos ver quanto que vale o seno desse ângulo. O seno, como a gente mencionou naquela aula, é simplesmente o componente y no meu círculo trigonométrico, da minha hipotenusa. Então, no caso aqui, é toda a hipotenusa está projetada no eixo y. Então, o meu seno de π sobre 2 seria 1, certo? Então, seno de π sobre 2 é igual a 1. E vamos ver quanto que vale o cosseno de π sobre 2. Bom, o cosseno de π sobre 2 é simplesmente o tamanho disso aqui no eixo x. Só que repare que como isso aqui está no eixo y, o tamanho da minha hipotenusa no eixo x vale 0. Eu não tenho projeção no eixo 0. Então, o meu cosseno de π sobre 2, eu posso afirmar que é igual a 0. Então, repare que o que acontece se eu colocar tangente de π sobre 2 aqui. Eu vou ter 1 dividido por 0. E dividir por 0, como eu mencionei, gera uma indeterminação, gera um problema. A gente não pode dividir por 0. É proibido. Então, eu tenho um problema aqui no ponto π sobre 2. Então, eu não posso ter π sobre 2 aqui, certo? Esse ponto não pode fazer parte do meu domínio. Deixa eu só apagar isso aqui, só para ficar mais fácil da gente escrever. Então, o meu ponto π sobre 2 não pode fazer parte desse domínio. Só que, se você parar para pensar agora, se eu estiver nesse ponto π sobre 2 aqui e der mais uma volta completa, então seria π sobre 2, certo? Vim parar nesse ponto aqui em cima, mais 2π. Certo? Eu somar 2π, eu dar uma volta completa. Sabe que uma volta tem 2π radianos. Então, esse ponto aqui vai cair exatamente no mesmo ponto aqui em cima. Então, esse ponto também é um problema. Então, eu também tenho que tirar o ponto π sobre 2 mais 2π, certo? E eu posso dar mais uma volta. Então, eu também teria que tirar o π sobre 2 mais 4π, π sobre 2 mais 6π, mais 8π, e assim por diante. Então, repare aqui que eu tenho um conjunto de infinitos pontos que eu não podem fazer parte do meu domínio. Eu acho que ficou meio cortado aqui. Quando eu falei do π sobre 2 mais 2π, aqui, deixa eu só escrever aqui, π sobre 2 mais 2π, isso aqui seria o equivalente de eu partir aqui da minha origem, vir aqui para o π sobre 2, certo? Parei aqui nesse ponto, e andar mais 2π seria eu dar mais uma volta completa e vir parar aqui novamente no π sobre 2, certo? Eu só reexpliquei isso porque eu percebi que isso aqui ficou atrás da minha câmera, então talvez tenha trabalhado um pouquinho a explicação, não sei. Enfim. Existe uma infinidade de pontos aqui que não podem fazer parte do meu domínio, certo? Porque são pontos onde o meu cosseno vale 0. Só que se a gente reparar, eu também tenho um problema então nesse ponto aqui embaixo. Porque nesse ponto aqui embaixo, a minha hipotenusa também não tem componente x. O componente x também vale 0. Então, aqui tanto no 90 graus como no 270 graus, eu teria problema. Então, eu não posso ter, por exemplo, aqui no caso seria, eu posso escrever esse ponto como π sobre 2 e esse aqui, por exemplo, como menos π sobre 2. Então, eu não posso ter o π sobre 2, não posso ter o menos π sobre 2, não posso ter o π sobre 2 mais 2π, não posso ter menos π sobre 2 mais 2π, e enfim, etc, etc, eu tenho infinitos pontos. Só que vamos tentar ver então o que todos esses pontos têm em comum. Como eu posso determinar eles de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Reparem que esses dois pontos aqui são os únicos pontos em que eu tenho problema, certo? E eles estão separados de uma distância de meia volta de um do outro. Então, eu estou nesse ponto aqui, eu dou meia volta e eu venho parar nesse ponto de baixo. Eu dou meia volta de novo, eu venho parar nesse ponto de cima. Meia volta de novo no ponto de baixo. E assim por diante. Então, se eu estou nesse ponto π sobre 2 aqui, eu somo de π, eu venho parar nesse ponto aqui de baixo, certo? Porque assim como 2π é uma volta completa, π é meia volta. Então, se eu estou aqui no π sobre 2 e somo π, eu venho parar aqui embaixo. Se eu somo π de novo, eu venho parar aqui em cima. Se eu somo π de novo, eu venho parar aqui embaixo. Se eu subtraio π, eu volto para cima. Se eu subtraio π de novo, eu volto para baixo. Subtraio π de novo, eu volto para cá. E assim por diante. Então, eu estou sempre somando ou subtraindo valores inteiros múltiplos de π, vamos dizer assim. Então, eu posso dizer que esse ponto aqui, ele pode ser escrito como qualquer ponto, que pode ser escrito como π sobre 2 mais kπ, certo? Onde o meu k é qualquer número inteiro. É qualquer número inteiro, podendo ser negativo, positivo, zero, enfim. Então ele pode ser, sei lá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, até infinito ou até menos infinito. Onde, para cada valor de k, eu caio aqui em um desses dois pontos, ou de cima ou de baixo. Então vamos ver se faz sentido. Para k igual a 0, esse termo aqui daria 0. Então eu teria simplesmente π sobre 2 caiu aqui em cima. Se π igual a 1, se π sobre 2 mais π. Então eu estou no π sobre 2, soma de π, dou meia volta, venho parar aqui embaixo. Agora, vamos supor que meu k igual a 2. Então seria, estou aqui em cima, mais π, dou meia volta, estou aqui embaixo. Mais π de novo, venho aqui parar aqui em cima de novo. Então vamos ver agora se meu k for negativo. Então se eu estou aqui no π sobre 2, subtraio π, seria o equivalente de eu voltar para cá. Eu venho parar no menos π sobre 2. Então eu também incluo todos os pontos negativos. Então, escrevendo meu domínio dessa forma, eu garanto que eu estou excluindo todos os pontos em que meu cosseno vale 0. Eu estou excluindo todos os pontos problemáticos, vamos dizer assim. Então, essa é a forma que eu vou estar usando para definir o valor do meu cosseno, do meu domínio, perdão, da função tangente.
Então, perfeito. Definido agora o nosso domínio, a gente precisa entender um pouquinho melhor a respeito da imagem dessa função. Então, novamente, a gente vai ter que estar pensando agora em questão de que valores a minha função pode assumir, que valores de saída eu posso ter. Então vamos imaginar novamente como se eu estivesse andando aqui nessa direção, certo? Estou crescendo, crescendo, crescendo. Repare que o meu seno vai crescer no primeiro quadrante e meu cosseno vai diminuir. Então meu cosseno vai ficar cada vez menor, 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 menor. E quando eu estiver muito perto do π sobre 2, o meu cosseno ia ser muito, muito pequeno. E se o meu denominador é muito pequeno, o meu número em si, a minha fração, é muito, muito grande, certo? Então vamos pensar, por exemplo, se eu tiver 1 dividido por 0,1, isso aqui é 10. Agora, se eu tiver 1 dividido por 0,01, isso aqui é 100. Então, conforme eu faço você ir para 0, conforme eu faço o meu denominador ir para 0, o meu número em si cresce cada vez mais. Então, se o meu cosseno se aproxima de 0, o meu número se aproxima de infinito. Ele pode crescer quanto ele quiser. Então, isso permite eu afirmar aqui que o meu cosseno, que a minha função tangente, ela pode, sim, atingir o infinito. Não necessariamente atingir o infinito, porque infinito não é um número, de fato, é um conceito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a minha função tangente, a saída da minha função tangente pode ser tão grande quanto eu queira. Então, eu posso dizer que a saída dela pode ir até mais infinito, vamos dizer assim. Agora, se a gente for ver para o outro caso aqui, para o meu ponto aqui de baixo, certo? O meu cosseno, ele também se aproxima de 0. Só que o meu seno agora é negativo, certo? Pelo motivo que eu apresentei na aula passada, porque ele está para baixo, vamos dizer assim, para baixo. Então, o meu seno agora é negativo. E meu cosseno se aproximando de 0, eu teria um valor negativo dividido por um valor muito pequeno. Você vai dar um número negativo muito grande, certo? O tamanho desse número é grande, só que ele é negativo. Então, eu, teoricamente, conseguiria englobar qualquer número negativo e qualquer número positivo. E é por isso que eu digo que a imagem da minha função ela vai de menos infinito até infinito, certo? Existe uma forma um pouco mais geométrica da gente ver isso, é o que eu vou mencionar no próximo slide já, inclusive. E eu acho que vai fazer mais sentido esse conceito de poder ir para infinito, poder ir para menos infinito. E eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Mas, então, essa aqui é a definição. Não definição, mas essa é a ideia da nossa definição de função domínio e conjunto de domínio e imagem da nossa função tangente. Então, assim como eu acabei de mencionar, existe uma forma geométrica de a gente visualizar o valor da nossa função tangente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo qualquer, e isso aqui representaria a hipotenusa do meu triângulo, certo? Se vocês lembrarem da aula passada. Se eu tomar esse triângulo retângulo aqui, que está riscado, essa altura aqui seria o meu seno, que equivale exatamente à minha altura aqui no eixo y, e aqui eu teria o tamanho do meu cosseno. A minha função tangente, eu defino ela através de uma reta. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, que seria o ponto x igual a 1, y igual a 0, e eu pego uma reta vertical, uma reta que sobe. E essa reta passa por esse ponto. Repare que essa reta só vai interceptar o meu círculo nesse exato ponto. Então, ela é uma reta tangente ao ponto. Sempre que uma reta só intercepta o círculo em um ponto, eu digo que essa reta é uma reta tangente. Então, eu tenho essa reta aqui que ela é tangente e eu consigo ver o tamanho da minha função tangente. Olha só o nome fazendo analogia. É simplesmente o tamanho, o comprimento da minha hipotenusa projetada nessa reta tangente. Então, se eu teria que minha hipotenusa aqui terminaria aqui, por exemplo, se eu tivesse um círculo trigonométrico aqui, a minha hipotenusa viria até aqui. Então, eu vou estender ela até que ela atinja essa reta tangente, até que ela se encontre, certo? Que é o que eu fiz essa extensãozinha aqui. Onde ela se encontrar, essa altura aqui vai me definir o valor da minha função tangente. Então, essa é uma forma mais geométrica de eu visualizar a minha função tangente. Eu consegui visualizar a saída dela. Então, vamos ver o que acontece quando o meu ângulo se aproxima aqui de π sobre 2. Repare que essa angulação aqui vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando ele estiver muito próximo, esse aqui vai estar mais ou menos assim. Então, a minha hipotenusa ela vai estar mais ou menos assim. E repare que ela vai precisar subir muito, 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 muito para conseguir atingir essa reta. Ela só vai encontrar essa reta lá em cima. Então, é isso que eu quero dizer com a minha função tangente a saída dela pode ser tão grande quanto eu queira. Ela pode, porque isso aqui vai subindo cada vez mais, mais e mais e mais para sempre, vamos dizer assim. E assim que eu passar do π sobre 2, eu vou estar, por exemplo, nesse ângulo aqui. Mas repare que essa reta aqui ela nunca vai interceptar essa reta. Porque essa reta aqui está indo para a esquerda e essa reta aqui está aqui na direita, certo? Elas nunca vão se interceptar. Então, o que eu faço? Eu continuo essa reta para o outro lado agora. Eu pego essa extensão dela, que vem até aqui, e pego esse tamanho. Então, repare que aqui no meu segundo quadrante, no meu primeiro quadrante aqui,
o valor da minha função tangente é positivo, certo? Porque ele sempre estaria crescendo aqui. Assim que eu entrar no segundo quadrante, eu vou estar vindo lá de baixo. Então eu vou estar vindo do menos infinito. Porque repare aqui que se isso aqui for muito perto, tipo, se isso aqui for perto do π sobre 2 desse lado, ele vai lá para infinito. Cresce muito. Agora, se ele estiver perto do π sobre 2 desse lado, então se ele for assim, por exemplo, isso aqui vai descer até menos infinito, vamos dizer assim. Então, é por isso que eu digo que o domínio da minha a imagem, perdão, da minha função é o conjunto dos reais, de menos infinito até infinito, porque ela pode atingir qualquer valor extremo que eu quiser, justamente por se aproximar cada vez mais desse ponto aqui, onde ela não me encostaria. E quando ele vale π sobre 2 de fato, eu tenho uma reta que é paralela a essa aqui. Então essas retas nunca se interceptam. Então não tem como eu definir um valor de tangente, é um valor indeterminado. Que a gente não é como se desse... Não é como se valesse infinito. Ele é indeterminado. A gente não consegue dizer quanto ele vale porque ele é paralelo. Elas não se encontram, elas não existem. Não tem um ponto em que elas se encontram. Eu não consigo definir esse comprimento. Certo? Então essa é a ideia da indeterminação. Então, assim como eu fiz na aula passada para a função seno e para a função... Perfeito? Então, assim como eu fiz na aula passada para a função seno e para a função cosseno, eu fiz também um programinha aqui que permite a gente... Opa, fiz caca aqui. Que permite a gente visualizar uma animaçãozinha. Então, deixa eu só atualizar aqui. Pronto, agora para estar tudo certo. Eu fiz uma animaçãozinha que vai, de novo, variando o nosso círculo e vai me dando como saída o valor da minha tangente. Então, se eu colocar para rodar aqui... Ai, caramba. Espera aí que eu apertei errado. Se eu apertar para rodar aqui, repare que ela vai crescendo. Quando estiver muito perto do π sobre 2, repare que isso aqui, essas duas retas, essa reta azulzinha aqui e a reta tangente, vão se encontrar muito, muito alto. Vai estar muito longe. Então, o valor de saída da minha tangente é muito, muito alto. E assim que eu virar, eu venho agora do menos infinito. Certo? Então, eu vou vir do menos infinito para o zero. Aqui eu vou valer zero e aqui vai começar a crescer. Vai explodir para infinito. Do menos infinito, passar pelo zero, crescer e explodir para infinito. E uma coisa que é importante de notar é que a nossa função seno e cosseno, elas eram 2π periódicas. Beleza, o que significa ser 2π periódica? Significa que ela se repete, ela é periódica de 2π em 2π. Então, ela se repete a cada volta completa. Lembrando sempre que uma rotação completa aqui, 360 graus, equivale a 2π radianos. Então é por isso que a gente diz que é 2π periódica. Porque se eu variar de 2π, eu volto no mesmo lugar. Ela começa a se repetir. A minha função tangente, por outro lado, ela é π periódica. Ela varia de π em π, de meia em meia volta. Então eu vou partir aqui da minha origem, certo? Estou no zero aqui. Vamos ver como que ela vai se comportar nessa primeira parte aqui, na parte superior do meu ciclo. Então ela vai crescer, explodir para infinito. Agora ela vai vindo menos infinito para o zero. E aqui no 180 graus ela vale zero. E vamos ver agora então essa parte de baixo. Eu vou descer. Repare que quando ela desce, ela subiu aqui, exatamente igual fez aqui. Que era no comecinho da primeira volta, quando eu estava nesse ponto aqui. Agora ela vai vindo menos infinito de novo e vai voltar para o zero de novo. Então eu posso dizer que a minha função é π periódica, ela se repete de π em π. E por fim, espero que essa animaçãozinha tenha dado para facilitar um pouco a visualização. Vamos dar uma olhada agora no nosso belíssimo Desmos, na plataforma que eu uso para plotar todos os gráficos aqui para vocês. Então, esse aqui é o gráfico da minha função tangente. Reparem que eu vou partir do zero, vou começar a crescer, vou explodir para infinito. Não importa quanto eu suba aqui, essa reta sempre vai estar subindo, sempre vai ter um valor maior. Então, a minha entrada vale 1,55, que é perto de π sobre 2, a minha saída vale 48. E conforme eu for subindo, eu sempre vou conseguir chegar cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Não importa quanto eu suba. E essa coisa que eu mencionei de ela ser π periódica, repare aqui que ela começa no zero e ela vai atingir o zero de novo aqui no π. E aí ela se repete. Então, aqui ela sobe para infinito, vem de menos infinito, volta para π. Volta para zero, perdão. Sobe para infinito, volta de menos infinito, volta para zero no 2π. Então ela vai se repetir de π em π. Cada π ela se repete. Então é por isso que eu digo que ela é π periódica. Perfeito? Então, muito bem. Agora que já foi apresentada essa ideia geométrica da função tangente, a gente pode trabalhar, assim como a gente fez na outra aula, com os nossos ângulos principais, vamos dizer assim, que seriam 60 graus, 30 graus e 45 graus. Então, de novo, vou demonstrar aqui o meu valor da tangente. A gente já deve conseguir estimar esse valor, usando a relação que eu mostrei no início da aula. Então, a minha tangente, por exemplo, tangente de 60 graus, se vocês lembrarem dessa primeira relação aqui, a minha função tangente pode ser escrita como seno sobre cosseno. Então, você seria seno de 60 graus dividido por cosseno
60 graus. Se vocês lembrarem da primeira aula de trigonométricas, seno de 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 graus equivale a meio, certo? Esse 2 corta com esse 2, isso aqui vai dar simplesmente raiz de 3. Então, esse é o valor que a gente tem que esperar para a nossa tangente de 60 graus. A nossa tangente de 30 graus, por outro lado, ela vai equivaler exatamente a seno de 30 graus dividido por cosseno de 30 graus. Meu seno de 30 graus, assim que se vocês lembrarem da outra aula, é meio. Meu cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Esse 2 corta com esse 2, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 3. Racionalizando isso aqui, só porque a gente não gosta de ter raiz no denominador, 1 sobre raiz de 3, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então isso aqui vai dar raiz de 3 dividido por raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, então isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Então esse é o valor que a gente tem que esperar para a nossa tangente de 30 graus, e esse é o valor que a gente tem que esperar para a nossa tangente de 60 graus. Então vamos agora usar o nosso belíssimo triângulo equilátero aqui para tentar ver se os valores que a gente encontra batem com os esperados. Então, para isso eu já me precipitei aqui e tracei a nossa altura, já fazendo um ângulo reto aqui e fazendo um ângulo de 30 graus aqui em cima, já que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo, e esse triângulo aqui ele tem 60 graus, 90 graus, então soma para 200. Então, esse ângulo aqui em cima tem que obrigatoriamente ser 30 graus, porque 60 mais 30 dá 90, com mais 90 dá 180, que dá exatamente a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos lá. Essa altura aqui vai cortar esse lado aqui também exatamente no meio. Então eu posso afirmar com certeza que esse lado da esquerda vai ter tamanho x sobre 2. Então vamos agora tentar ver quanto que vale a nossa função tangente. Então vamos ver, por exemplo, primeiro aqui para o nosso 60 graus. Quanto que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser nosso cateto oposto, nosso h, dividido pelo cateto adjacente, que vale x sobre 2. E a nossa função tangente de 30 graus, quanto que ela vai valer? Ela vai valer o meu cateto oposto ao meu ângulo de 30 graus, que é x sobre 2, e é dividido pelo meu cateto adjacente, que é o h. Então, se a gente descobrir agora o valor de h, a gente consegue determinar o valor da tangente tanto de 60 como de 30 graus. Para a gente fazer isso, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, nesse triângulo retângulo aqui, e vamos ver o que a gente encontra. Então, eu tenho que esse lado ao quadrado, um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado tem que me dar a hipotenusa ao quadrado. Então, esse aqui vai me dar aqui x sobre 2, tudo isso ao quadrado, mais h ao quadrado, tem que ser igual a x ao quadrado, certo? O quadrado desse mais o quadrado desse é o quadrado desse. Então, vamos lá. Isso aqui vai me dar aqui x sobre 2 ao quadrado, isso aqui vai dar x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, certo? Sobre 4. Mais h ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a x ao quadrado. Então, eu vou subtrair x ao quadrado sobre 4 dos dois lados, ou passar isso aqui para lá, como preferir. Eu vou ter que h ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Eu posso expandir isso aqui como 4 sobre 4. Então, eu vou ter 4x ao quadrado menos x ao quadrado, vai me dar 3x ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho que h ao quadrado é igual a isso. Se vocês se lembrarem da aula anterior, eu argumento que esse h aqui, por se tratar de uma distância, de um tamanho, ele tem que ser positivo. Então, quando eu tomar raiz quadrada, idealmente eu teria que ter um mais ou menos raiz disso aqui. Só que, como eu sei que o meu h é positivo, como ele precisa ser positivo, eu vou pegar somente a parte positiva. Então, o meu h seria raiz quadrada de 3x ao quadrado sobre 4. X ao quadrado sobre 4, a raiz disso é x sobre 2. Então, eu posso simplesmente tirar você da raiz. Então, você seria x sobre 2 vezes raiz de 3. Esse é o meu valor de h. Definido ele, a gente pode, então, substituir ele aqui em cima. Então, eu tenho, por exemplo, aqui na minha tangente. Então, eu tenho aqui para minha tangente de 60 graus, isso aqui seria o meu h, que é x sobre 2 vezes raiz de 3, dividido por x sobre 2. Esse x sobre 2 cancela com esse, eu tenho simplesmente raiz de 3, e que é o que a gente tinha esperado. E agora a minha tangente, isso aqui de 30 graus, seria x sobre 2 dividido por h, que vale x sobre 2 vezes raiz de 3. Você vai cancelar com você, você vai dar 1 sobre raiz de 3, vezes raiz de 3 em cima e embaixo. Para racionalizar, você vai dar raiz de 3 sobre 3. Então isso mostra pra gente que esse resultado bate exatamente com o que a gente esperaria usando a razão seno sobre cosseno. Mostrando então, só provando mais uma vez, que as duas coisas são semelhantes. Eu posso usar qualquer um dos métodos, tanto fazer cateto oposto por cateto adjacente, como fazer seno sobre cosseno, e o resultado que eu vou obter é exatamente o mesmo. Então, agora para fechar, a gente vai trabalhar aqui com o nosso belíssimo quadrado para estudar o ângulo de 45 graus. Então, para fazer isso, eu vou traçar aqui a diagonal dele. E vocês vão ver que vai ser muito simples
porque eu tenho esse ângulo aqui de 90 graus, cortar ele no meio vai me dar um ângulo de 45 graus. E vamos ver então quanto que vale a tangente desse ângulo. Vamos ver quanto que vale a tangente de 45 graus. Isso aqui vai ser simplesmente o meu cateto oposto, que vale x, dividido pelo cateto adjacente, que olha só, vale x também. Então o meu x vai cortar com o meu x, isso aqui vai me dar 1. Então eu posso dizer que a minha tangente de 45 graus é igual a 1. E assim eu consigo fechar então os três ângulos que eu preciso saber da minha função tangente. Uma tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1. E tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Certo? Esses são os valores que é recomendado que vocês saibam de cabeça, saibam decorado. Porque eles podem ser pedidos em um exercício enquanto os outros ângulos geralmente são fornecidos. Só ressaltando que outros ângulos que vocês também têm que saber são ângulos relacionados à volta. Então, π sobre 2, que seria 90 graus, 180 graus, 270 graus. E o que eu posso fazer para lembrar desses ângulos de uma forma fácil? Eu posso simplesmente desenhar o meu círculo. Então, eu desenho o meu círculo aqui, aqui, aqui. E agora eu vejo, eu estou no zero, certo? Então, o meu seno vale 1, porque ele está tudo para a esquerda. O meu seno vale 0 porque eu estou nesse ponto aqui. Estou no ponto onde eu não tenho componente y. Estou aqui em cima, beleza, o meu seno vale 1, porque eu subi 1 aqui. E meu x vale 0, então meu cosseno vale 0. Aqui no 180 graus, o cosseno vale menos 1, porque ele vale 1, só que eu estou para a esquerda. Então vale menos 1. Meu seno vale 0. Mesma coisa aqui embaixo. Meu seno vale menos 1, meu cosseno vale 0. Então, simplesmente você desenhando esse círculo, você já consegue saber de imediato vários valores de seno, cosseno e tangente para diversos ângulos. E esses são geralmente os ângulos que são esperados que vocês saibam quando vocês forem resolver exercício, ou resolver prova, ou coisas assim. Os demais geralmente são fornecidos, ou vocês são liberados para pesquisar em calculadoras, por exemplo, os valores dos ângulos diferentes desses. Perfeito. Então, sobre a função tangente, era basicamente isso que eu tinha para comentar. E agora eu vou falar a respeito de funções complementares. Funções complementares são basicamente funções que os matemáticos criaram só para facilitar a notação, facilitar a forma de escrever, vamos dizer assim. Então, existem problemas onde eu tenho alguma coisa, eu tenho um numerador aqui, dividido por cosseno de gama. E para não ter que escrever essa razão, eles criaram uma função que é 1 sobre cosseno de gama. É simplesmente essa função aqui. E isso eles chamaram aqui de função secante. A origem dos nomes eu realmente não sei de onde veio, mas talvez tenha alguma justificativa, eu não fui muito atrás. Mas eu defino a minha função secante sendo 1 sobre cosseno. Então, sendo que o meu cosseno ele é, por definição, o meu cateto adjacente pela hipotenusa, esse aqui seria 1 sobre cateto adjacente por hipotenusa, que vai me dar hipotenusa sobre cateto adjacente. Certo? É simplesmente uma nova forma de eu escrever a minha função cosseno. Essas duas funções estão perfeitamente relacionadas. Eu simplesmente defino essa nova função como sendo o inverso dessa aqui para facilitar, caso eu precise escrever ela em algum momento. A função secante eu vou definir ela como sendo 1 sobre seno, e a função cotangente eu vou definir ela como sendo 1 sobre gama. 1 sobre tangente de gama, perdão. Essas funções, elas não são tão úteis, vocês não necessitam saber propriedades delas, até por isso que eu não estou entrando em tanto detalhe, estou só mencionando. Vocês não precisam saber detalhes, vocês não precisam saber gráficos, não precisam saber domínio, até porque se vocês sabem o domínio, a imagem e o gráfico da função cosseno, por exemplo, vocês conseguem saber de imediato da secante, é só fazer 1 sobre isso. Inclusive, eu recomendo vocês que tiverem interesse de olhar no Desmos o gráfico dessas funções aqui, porque realmente é algo que às vezes pode impressionar quando você olha pela primeira vez. É só digitar essas funções. A cotangente, vocês vão escrever cotan, porque, como eu falei, em inglês eles usam tan ao invés de tg. Mas deem uma olhada, vocês que tiverem interesse, no Desmos, e vejam os gráficos que ele mostra de saída para essas funções e tentem entender por que isso faz sentido, por que o gráfico é realmente desse jeito. Certo? Mas então, isso aqui define as funções complementares. Eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu mencionei, dado que elas não são tão utilizadas assim. É importante que vocês saibam que elas existem, mas vocês não precisam saber delas muito a fundo. Só saber a definição mesmo, que já é suficiente. E agora eu vou fechar então essa aula voltando na relação fundamental. A relação fundamental, ela não se chama fundamental à toa. Ela é realmente o resultado principal, vamos dizer assim, de todo o estudo da trigonometria. É algo que você realmente precisa saber para resolver muita coisa. Facilita muito a sua vida e é algo muito simples, vamos dizer assim. É algo muito simples, mas muito bonito, que relaciona, meio que uma extensão do Teorema de Pitágoras, se você quiser pensar assim, para qualquer ângulo, para qualquer triângulo.
Então, isso aqui é realmente algo que é esperado que vocês saibam. Saibam de coisa. Eu vou estar mostrando aqui duas formas diferentes de escrever essa função, essa relação fundamental, usando essas funções aqui que a gente acabou de definir. Eu já aviso de antemão que essas duas novas formas talvez não sejam tão úteis, vocês talvez não precisem tanto delas. Eu vou mostrar mais para mostrar para vocês como chegar nelas, caso vocês eventualmente precisem. Então, eu vou partir de um fato, que é que se você tem uma igualdade, você pode dividir os dois lados da igualdade por um mesmo valor, e a igualdade não muda. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 igual a 2, eu posso dividir desse lado por 3. Se eu dividir desse lado por 3 também, a minha igualdade não muda. 2 terços é perfeitamente igual a 2 terços, certo? Então, eu vou partir desse pressuposto aqui e vou dividir dos dois lados aqui pela função seno ao quadrado. Então, eu vou dividir aqui por seno ao quadrado de gama e desse outro lado aqui por seno ao quadrado de gama. E vamos ver o que eu obtenho como saída. Então, eu vou abrir essa fração aqui como sendo a soma das frações. Então, isso aqui seria seno ao quadrado de gama sobre seno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama sobre seno ao quadrado de gama. Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre seno ao quadrado de gama, certo? Seno ao quadrado de gama sobre seno ao quadrado de gama vale 1. Cosseno ao quadrado de gama sobre seno ao quadrado de gama, eu vou escrever você como sendo, eu vou fatorar esse quadrado, vamos dizer assim. Então você daria cosseno de gama dividido por seno de gama, tudo isso ao quadrado, certo? E isso aqui vai ser igual a, de novo, eu vou fazer a mesma coisa aqui, 1 sobre seno de gama, tudo isso ao quadrado. Repare que 1 ao quadrado é 1, então eu posso simplesmente reescrever isso dessa forma. Agora vamos ver o que vale cosseno sobre seno. Bom, isso aqui é muito parecido com a minha função tangente, certo? A minha função tangente, ela é definida como seno sobre cosseno. Eu vou escrever assim só para facilitar a notação. Então, cosseno sobre seno é seno sobre cosseno, então cosseno sobre seno é 1 sobre tangente. Só que o que é 1 sobre tangente? Nesse slide aqui anterior, eu defini que isso aqui é a cotangente. Então, eu posso reescrever você como sendo 1 mais cotangente de gama ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a 1 sobre seno de gama. O que é 1 sobre seno de gama? É exatamente cossecante de gama. Então, você tem que ser igual a cossecante de gama ao quadrado, certo? Só trazendo os quadrados para dentro, para ficar mais bonitinho escrito. Eu tenho que 1 mais cotangente ao quadrado de gama tem que ser igual a cossecante ao quadrado de gama. Perfeito? Ficou meio apertadinho o finalzinho aqui, mas espero que tenha dado para entender o raciocínio. Então, essa aqui é a primeira forma, vamos dizer assim, que a gente tem de reescrever a nossa relação fundamental da trigonometria. Tem uma outra agora que parte do mesmo pressuposto, só muda um passo, que seria o passo inicial, vamos dizer assim. Então, eu vou partir, deixa eu só apagar tudo aqui para a gente poder refazer. Eu vou partir de novo da minha relação fundamental. Então, eu vou escrever aqui que seno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama tem que ser igual a 1. E agora eu vou dividir dos dois lados. Ao invés de dividir por seno ao quadrado, eu vou dividir por cosseno ao quadrado de gama. Cosseno ao quadrado de gama aqui também. E vamos ver o que eu obtenho. Então, eu vou aplicar a mesma coisa. Eu vou abrir esse denominador aqui. Então, isso aqui vai dar seno ao quadrado de gama sobre cosseno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama dividido por cosseno ao quadrado de gama. Você tem que ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de gama. Repare então que isso aqui cancela, isso aqui vai me dar 1. E vamos lá. Eu vou já fatorar os quadrados. Então, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, eu posso escrever como seno sobre cosseno. Tudo isso ao quadrado, certo? Mais 1, que é desse 1 aqui. Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre cosseno de gama ao quadrado. O que é meu seno sobre cosseno? Bom, é exatamente a função que a gente definiu na aula de hoje, a função tangente. Então aqui eu vou ter aqui tangente de gama ao quadrado mais 1 tem que ser igual a, o que é você? 1 sobre cosseno, se a gente voltar aqui no slide anterior, 1 sobre cosseno é exatamente a secante. Então você seria secante de gama ao quadrado, certo? Trazendo o quadrado aqui de novo para dentro, para ficar mais bonitinho escrito, eu vou ter que tangente ao quadrado de gama mais 1 é igual a secante ao quadrado de gama. E essa aqui é a minha outra forma, vamos dizer assim, de escrever a minha relação fundamental. Então agora eu tenho 3 formas que usam 3 funções diferentes
Na real, cada uma delas usa duas funções diferentes. Então eu tenho 3 fórmulas que relacionam 6 equações. E eu tenho então 3 maneiras de escrever a relação fundamental, usando equações diferentes. Como eu já adiantei para vocês, essas duas formas aqui, não é necessário que vocês saibam ela de cabeça. Porque você pode simplesmente escrever a fundamental, que é esperado que vocês saibam, e dividir ou por seno ou por cosseno, e chegar nessas duas aqui facilmente, em muito poucos passos. Então, essa da esquerda aqui, de tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado, ela é até um pouquinho mais útil. É possível que vocês usem ela até um pouco mais. Agora, essa da direita aqui, de 1 mais cotangente ao quadrado igual a cossecante, eu sinceramente acho que eu nunca usei ela. Nunca precisei dela. Então, essa da esquerda, do pouco uso que eu tive com ela, eu acabei decorando. Então, essa aqui eu acabo sabendo de cabeça, mesmo não precisando. Seria só dividir aqui por cosseno ao quadrado e já consigo sair nela rapidinho. Mas eu acabei decorando por uso mesmo, até meio sem querer. Agora, essa da direita eu realmente não sei. Eu lembrei dela enquanto eu fazia essa aula para vocês. Enquanto eu demonstrava aqui, dividia por cento ao quadrado e via no que dava. Então, é basicamente isso. Não se preocupe em ter que decorar essas funções. Eu sugiro que vocês decorem essas definições para essas funções que eu mencionei. Então, a secante relaciona ao cosseno. Repare que a secante não tem o co do cosseno. E eu divido por cosseno. Então, aqui tem o co. Agora, na cossecante, a cossecante tem o co, mas o seno não tem o co. Então, pensa, tipo, se um tem co, o outro não tem co. Entendeu? É isso que eu uso meio que para lembrar dos nomes. E a cotangente é simplesmente sobre tangente. E eu acho que isso facilita na hora de lembrar das definições dessas funções. Então, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Eu acabei indo até um pouquinho mais a fundo na aula com relação à função tangente, justamente por ela ser muito mais importante, fazer um papel muito maior, se for comparada com essas funções complementares, vamos dizer assim. Então, é basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acho que isso fecha a nossa parte de trigonometria. Vocês vão ter também agora uma aula de exercícios junto com a lista para poder praticar sobre esse tema aí, caso vocês tenham dificuldade ou ou tenham interesse de estar treinando um pouquinho mais. E eu espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvida, sempre aí podem entrar em contato com a gente, entrar em contato com a organização, tirar suas dúvidas. Estamos sempre à disposição aí. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.